As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Uma família deixou a cidade para viver no campo. Esta é a premissa para a nossa conversa de hoje, no Porque Sim Não é Resposta, que estamos a ouvir e a fazer em direto da Feira de Turismo, a BTL, na Fila, em Lisboa, daí o som de fundo. Eu sou Judite França, comigo está o psicólogo Eduardo Sá, a quem lanço desde já o desafio, já que este tema da BTL de Lisboa este ano é o Alentejo. Vamos pensar nas mudanças que temos já visto acontecer, de famílias que decidem deixar a cidade, com tudo o que isso implica, procuram viver mais devagar. Boa tarde, Eduardo. Isto implica uma mudança profunda no estilo de vida que, claro, tem implicações emocionais. Olá, Judite. Implica uma mudança muito grande, é verdade que sim. Mas eu acho que às vezes estas mudanças são um bocadinho idealizadas. Eu acho que todos nós já perdemos a conta das vezes em que escutamos pessoas que têm uma vida intensa passarem o tempo a suspirar por um bar de praia num sítio paradisíaco qualquer, de preferência muito longe do mundo desenvolvido, como se com isso fossem à procura de uma outra vida. Eu acho que o grande desafio que nós temos na vida, de facto, é o de podermos compatibilizar uma vida que se calhar nós gerimos mal, Judite, por isso é que parece que passa muito depressa, porque se calhar às vezes não fazemos todas as escolhas que temos que fazer e elas exigem músculo da nossa parte, e, portanto às vezes temos uma vida tão agitada, que temos a noção que em vez de estarmos a vivê-la, estamos a fazer pequenos hamsters que correm, uma correria diária mais ou menos interminável, mas que depois não saem do mesmo sítio. Claro que a determinada altura é muito corajoso uma pessoa pegar na trouxa e dizer vamos lá a caminho de um sítio mais tranquilo, onde se respire o ar de outra forma e onde, como no Alentejo, o céu é o céu mais bonito do mundo, de tal forma ele é estrelado e é tão diferente do céu urbano. Mas eu tenho medo que às vezes nós ponhamos as coisas tipo ou tudo ou nada. Eu acho que o melhor dos dois mundos é uma coisa magnífica. A relação com um espaço mais intimista, como de facto pode ser o campo, é uma relação incrível, absolutamente incrível, porque nós percebemos, por exemplo, o valor do silêncio e o valor das coisas que de repente estão debaixo do nosso olhar e que nós não percebíamos. Bom, mas porquê que quando chove muito a relva fica com buraquinhos e de repente damos-nos conta que vivem tantas minhocas debaixo da relva, que há coisas tão básicas e banais que nós, quando vivemos numa cidade, parece que tudo nos passa ao lado e não reparamos em nada. É uma mudança muito grande, de facto. Agora, eu também acho que há uma dimensão urbana que é muito preciosa. As pessoas no meio rural são pessoas como nós, mas às vezes há uma dimensão urbana que nos ajuda a perceber que a boa educação também tem isto. Quanto mais nós exigimos uns dos outros, mais nós crescemos uns com os outros. A quadratura do círculo é uma coisa... As pessoas exigem demais desta mudança, têm a ideia de que esta mudança para o campo vai ser assim tão espetacular e depois saem defraudadas. Mas dito, eu receio que muitas vezes saiam defraudadas se puserem tantas expectativas tão idealizadas em relação a esta mudança que de repente é como se passassem a ter outra vida, quase como se ao chegarem ao campo o conta quilómetros começasse do zero e não é bem assim.
Eu acho muito importante que as pessoas tenham esta ousadia de serem donas da sua vida, de mandarem na sua vida. Eu acho um privilégio absolutamente fora de lugar, mas também acho muito importante que tenham a noção que tudo aquilo que vão encontrar de acréscimo numa vida que não é tão agitada, é muito mais bucólica, eventualmente mais pacata, onde o tempo tem outra dimensão, claramente, ainda assim é importante que percebam que têm que manter canais em relação a tudo aquilo que era a sua vida anterior, porque se calhar tinha muitas coisas boas que não seriam de deitar fora. Agora, quando nós pomos o Alentejo na equação, valha-me Deus, as pessoas do Alentejo são as pessoas que melhor contam histórias, e isso é das coisas mais sábias que pode acontecer. É um sítio onde a luz e o espaço têm uma dimensão e uma perspectiva que arrepiam e que nos comovem e que nos trazem ao encantamento com a vida, e às vezes quando nós andamos numa selva de betão nem reparamos que isso existe. Estas mudanças têm que ter algo muito importante no fundo, que as pessoas sejam impelidas a saírem da cidade. Tem que haver tem que haver algo de muito substancial, um projeto, uma ideia. Sim, mas não dá para ir à aventura. Mas dito, eu acho que não dá, porque habitualmente quando as pessoas decidem uma mudança tão radical, às vezes decidem de uma forma zangada. E quando nós decidimos de uma forma zangada, nem sempre nos sentimos tão esclarecidos em relação a uma mudança. Acho muito importante que nós tenhamos uma ideia muito clara daquilo que vamos encontrar e de todos os ganhos que vêm daí. Vêm muitos ganhos, sem dúvida nenhuma, mas sobretudo também é muito importante que não o façamos inquinados com os nossos azedumes de todos os dias, porque se calhar estamos a pôr uma expectativa tão grande nessa mudança que é mais meio caminho andado para que depois ela nunca corresponda àquilo que objetivamente esperamos que ela nos traga. Essa correspondência entre aquilo que se idealiza e aquilo depois que se verifica, até uma pessoa pode ser agradavelmente surpreendida. Muitas vezes, dito. Agora repare, eu há uns tempos ia fazer uma conferência ao Alentejo e ia no carro a elogiar a Unesco quando elegeu o céu estrelado como património material da humanidade. Eu acho que é das coisas mais bonitas que alguém se pode ter lembrado de dizer assim: ei, calma, todavia o céu tem estrelas. Reparem, a poluição luminosa nem sempre é uma coisa que nos permite ter com o mundo, com a realidade e com as pessoas uma relação tão saudável assim. E eu acho que a cidade tem muita poluição luminosa. Não é só a poluição luminosa que vem das luzes da cidade, é outro tipo de poluição luminosa que às vezes nos afasta muito daquilo que são aspectos muito importantes da vida. Agora, nós temos também o privilégio de viver num mundo onde as novas tecnologias não nos obrigam a ser nómadas digitais, mas podem nos permitir estar nos grandes centros e no meio do Alentejo ao mesmo tempo. Se for assim, Judite, eu acho que isso faz... é a quadratura perfeita e bem planeadas as coisas. É possível estar com um pé num lado e um pé no outro? Sim, é verdadeiramente possível, com tudo o que isso traz de privilégio, porque passamos a ver o crescimento dos nossos filhos de uma forma muito mais participada. Eles podem mexer na terra e sentir o espaço fora de um apartamento acanhado e apertado, podem respirar de uma outra forma, e tudo isso é a diferença entre viver depressa e devagar. E nós podemos viver depressa e devagar, mas se nós vivemos depressa e com isso vamos comprometendo todos os nossos recursos para pensar, para tratar a vida por tu, para a planear, para mexer nela,
para fazermos dela aquilo que entendemos que ela tem que ser. Bom, esse viver depressa é um viver doentio, e aí é a altura de nós percebermos, primeiro, como é que podemos ser donos dela, e depois, onde é que nós achamos que ela tem mais graça, e admito que em muitos momentos ela possa ter muito mais graça, um bocadinho mais longe da cidade, sendo que, todavia, não é um divórcio litigioso com a cidade, mas é, de alguma forma, uma separação por mútuo consentimento. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Nós estamos na BTL a emitir em direto de vários destinos paradisíacos à nossa volta, mas nós ficamos aqui, ficamos no mesmo sítio. Eduardo, quanto a nós, encontramos-nos amanhã para mais um Porque Sim Não É Resposta. Um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um grande abraço, Dito, e até amanhã.